Sim, accountability é uma questão de fundamental importância no mundo moderno em geral, sobretudo a partir do século XVIII, século XIX particularmente, porque nesse processo da história recente da humanidade, não só aqui do Brasil, mas de todo o mundo, as relações sociais se ampliaram muito, cresceram muito. Houve processos de urbanização, houve processos de desenvolvimento industrial, houve a criação das empresas, das grandes empresas e outras instituições públicas e privadas que se expandiram de uma maneira muito diferenciada daquela que se tinha até essa época. E particularmente agora, no Brasil, nós estamos sentindo essa necessidade mais recentemente, não é tão antigo quanto em outros países já foi. A palavra accountability, ela se reporta muito à noção de responsabilidade. Responsabilidade, em língua portuguesa, é um conceito muito recente, como, aliás, accountability também não é tão antiga, né? Porque são respostas que a sociedade está dando através das suas concepções em lidar com os problemas que aparecem com a urbanização, com a intensificação das relações entre as pessoas. Não é difícil imaginar que famílias, aqui no Brasil, até a época em que eu nasci, por exemplo, eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, as famílias ainda ocupavam mais de 50%, 60% da forma de vida no interior do país. O Brasil não era um país urbanizado como é hoje, né? Hoje sobra o quê? Uns 20% talvez que não seja urbanizado, o resto está tudo urbanizado. E isso exige muito do tratamento das relações entre as pessoas. E é aí que entra a noção de accountability, a prestação de contas, a responsabilidade das relações, né? Então, a sociedade está organizada, ela tem instituições, tem o setor público, tem o setor privado. O setor público está organizado em poderes, né, os poderes maiores, e esses poderes estão ramificados pela estrutura toda da sociedade. No setor privado, a mesma coisa, as organizações se organizam, e quando não são organizadas também por interferência do próprio Estado, que cria ou que legisla sobre as relações que devem governar as entidades do setor privado. Nas famílias, essas relações eram muito reduzidas, elas estavam reduzidas praticamente à relação entre pais e filhos, né? Não havia famílias extensas ou famílias estendidas ou famílias ampliadas, como nós temos muito hoje. Que hoje as famílias são menores, mas em compensação também tem uma relação maior do que duas gerações apenas, né? Muitas vezes 3 gerações estão convivendo, né? Coisa que no passado era mais difícil. Nós, particularmente no Brasil, começamos a falar mais sobre esse conceito a partir da década de 90. Embora eu já conhecesse o conceito um pouco antes, desde 79, 80 por aí, com a publicação da Ana Maria Campos, ficou mais evidente por que traduzir accountability para o português, né? É a pergunta dela. E essa pergunta, de certa forma, ela tenta responder de uma conversa que teve conosco, lá em Los Angeles, quando faleceu o Guerreiro Ramos. O professor Salme e eu estávamos numa conversa com ela, quando apareceu esse conceito, e depois ela reproduziu num artigo brilhante, que eu acho fantástico aquele artigo, que trabalha esse conceito para nós, para a nossa realidade brasileira. Quer dizer, nós temos um momento da história
em que isso não era uma preocupação tão fundamental, não era um thrust, né, como diz no inglês, né, um thrust, mas que se tornou, a partir do processo da modernização, sobretudo a partir do século XIX, e hoje se tornou universal, praticamente universal. Ninguém mais escapa, né? Eu me lembro de, lá na década de 90, ouvir reportagens sobre a condenação de 2 presidentes da Coreia do Sul, um condenado à morte, outro condenado à prisão. E na revista Time dizia assim: vivemos na época, chegou a época da accountability, ninguém mais escapa. Outro dia teve o julgamento de um policial acusado de matar George Floyd nos Estados Unidos. E no dia que ele foi condenado, o LeBron James, que é um astro do esporte, mas também ativista, ele escreveu no Twitter, accountability. Só essa palavra. Olha, é uma espécie de juízo final. Exato. Muito bom, professor. Muito obrigada. Essa palavra accountability é uma palavra inglesa, mas ela deriva do latim. Ela vem lá do verbo, de 3 palavras latinas. Ad computare, né? Putare é um verbo latino que quer dizer julgar ou contar, né? Quando você acrescenta o prefixo computar, torna-se claramente a noção de contas, né? De prestação de contas. E at é para alguém, né? Então, quando eu tento traduzir essa palavra, ela fica difícil para nós, porque na língua inglesa ela se tornou uma palavra comum, mas mesmo para eles é uma palavra complexa, né? Mesmo para quem fala a língua inglesa. O accountable deles, que é usado como adjetivo, né, de accountability, é bastante usado comumente, mas a palavra accountability, como conceito substantivo, ela é mais reduzida, ela aparece mais no debate, na discussão, nas discussões de ordem teórica, né? Para nós, em português, responsabilidade traduz em grande parte essa noção. Mas assim como a accountability é um pouco recente, a responsabilidade no português também é. Ela é do século XIX, se não me engano. E mesmo no Brasil, por exemplo, a palavra responsabilidade só passou a ser distinguida, por exemplo, de um outro conceito, que hoje, já falando dos conceitos, né, o conceito de imputabilidade, é um conceito que apareceu na altura da Segunda Guerra Mundial. Foi de lá para cá que nós começamos a pensar a responsabilidade como mais do que aquele conjunto mais complexo, mas mais diferenciado. E imputabilidade passou a representar uma parte desse conceito, significando aquilo que anteriormente, muito provavelmente, se chamava responsabilização. Responsabilização é a contrapartida da responsabilidade. Porque quando o indivíduo, por ato próprio, por moto próprio, não é responsável, a sociedade vai cobrar dele. Então ele é responsabilizado. Agora, outros conceitos, ou dimensões, né, que um certo autor, Coppel, né, identificou, foram a transparência, como também uma parte da accountability, como uma expressão, né, uma dimensão, um complemento, né. A noção da transparência é uma noção que já está legislada, nós já temos legislação sobre isso, portanto ela é administrada, ela é cobrada, ela tem caráter normativo, né? E tem um interesse de tornar público, tornar visível os atos, justamente pelas consequências da não publicação desses atos, né? Depois tem a noção do controle, da controlabilidade, que mostra a dimensão da teoria do agente e do principal, né? Que é aquela noção do advogado e do seu cliente. Então, o advogado é
o, o, o agente do principal, que é o seu cliente, né, o comitente, né? Ou então, na política, o Congresso Nacional e os eleitores, né? O Congresso Nacional é agente do principal, que são os cidadãos, né? Então, aí está a noção do controle, ou da controlabilidade. Essa noção, ela é um pouco mais aberta, ela não é tão estruturada por lei, quanto é, por exemplo, a transparência, né? Ou talvez seja tanto quanto. Professor, mas então, porque o controle, nesse sentido, ele tem uma dimensão mais instrumental também, Ele mais tem uma pessoal, ele tem, mas também tem um controle político. Sim, sim. Então, por isso eu acho que ele é um pouco mais aberto. Ele permite uma flexibilidade maior. O lado substantivo aparece mais do que aparece, por exemplo, em transparência, por exemplo, né? Embora não se possa dizer que na transparência também não apareça, mas aparece. No caso da controlabilidade, aparece por causa da relação agente principal, agente comitente, né? Depois, a noção da imputabilidade, que é essa que eu já mencionei, que é uma derivação da responsabilidade, mas num sentido de reconhecer os atos, né, os positivos e os negativos, né, tanto um quanto os outros, e puni-los ou premiá-los, né? Então, imputa-se, né, um certo resultado a alguém, né, assim como imputa-se um certo crime a alguém. E se imputa por atos e omissões também. Atos e omissões, a noção de responsabilidade, ela é mais, reflete mais a dimensão normativa da sociedade. As leis, é o conjunto de normas, leis que regulam as relações entre as pessoas. E essa claramente se tornou muito forte nas sociedades mais desenvolvidas, né? Naquelas que são menos desenvolvidas ainda há um poder maior nos pequenos grupos, mas nas sociedades mais desenvolvidas isso recai sobretudo para as pessoas que estão envolvidas nessas sociedades. Antigamente a gente dizia sociedades industrializadas, hoje não falamos mais em sociedades industrializadas, porque a fase da industrialização é superada dentro do processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento é mais amplo do que foi o processo da industrialização. E, finalmente, tem o conceito da responsividade. Esse é o conceito... eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre esse conceito em relação aos demais. Eu gostava da imagem do guarda-chuva, né? Como se o guarda-chuva fosse accountability e cada gomo do guarda-chuva. Cada gomo, cada parte dele, cada divisão dele, fosse uma dessas dimensões, né? Porque daí a gente entende que todas elas dizem respeito à accountability e se amarram ali, né? E como accountability é uma questão de administração, né, das relações, a última delas, a responsividade, que no Brasil se chamou por algum tempo, está se chamando ainda na esfera privada, ainda está se chamando de efetividade, mas é por falta de uma linguagem adequada que foi herdada de forma incorreta, né? Então, a nossa responsividade, que é um termo um pouco usado no direito, mas não na administração pública ainda, é aquela dimensão da accountability que corresponde a saber se, de fato, os objetivos reais dos cidadãos foram, de fato, atendidos. Quer dizer, os propósitos que os cidadãos tinham foram, de fato, alcançados com as ações, né, das organizações, ou do setor público, ou do setor privado, né? Ser responsivo significa correspondeu ou não correspondeu ao que, de fato, era o anseio que o demandante tinha, né? Nisso tudo existe comunicação. Então, qualquer uma dessas dimensões, quando tem lei, já delimita, já estabelece uma fronteira. Então, não é tão aberto, tão livre para que as pessoas possam recorrer àquela dimensão. Mas no caso da responsividade Por quê? Porque a pergunta é aberta. Foi alcançado ou não foi?
a comunicação entre as partes é adequada, corresponde à necessidade de transmitir, de fato, aquilo que está lá no fundo incomodando, né? Se a resposta for positiva, provavelmente houve uma comunicação boa e as pessoas conseguiram entender do lado de quem devia dar a resposta àqueles que de fato fizeram a demanda. Caso contrário, é muito improvável, será improvável que seja atendido, justamente por causa da limitação da ação comunicativa. A ação comunicativa é fundamental nesse processo, porque há uma abertura, há um diálogo aberto e há um diálogo praticamente sem fim. Então, quando nós lidamos com cidadãos têm demandas o tempo todo. Como é que cidadãos individualmente, coletivamente, vão expressar as suas demandas? É muito complicado isso. Então, nós temos que ter meios de comunicação que facilitem. E se nós quisermos chegar ao nível do indivíduo, do cidadão individual, o aparato de comunicação necessário é praticamente impossível de ser estabelecido, né? Então, porque as expectativas dos cidadãos também vão mudando, e vão mudando também conforme Exatamente. os valores Ainda por cima tem essa dinâmica, a dinâmica da mudança, que à medida que a pessoa aprende alguma coisa, à medida que ela entende alguma coisa, à medida que ela começa a fazer opções que antes ela não fazia por causa desse processo, né, ela vai mudando também as suas expectativas. Quer dizer, é vivo isso, né? Então é extremamente complexo, né, essa dimensão substantiva da responsividade, que não está tão presente nas outras dimensões. As outras todas têm alguma limitação, alguma ancoragem, né, que não permite passar além daquilo. As respostas vão ser dadas dentro daqueles limites. Na hora que um cidadão vem para a universidade, e sobretudo uma universidade pública, ele está contratando uma expectativa diante da sociedade, né? Ele vem aqui não de graça. Ele vem porque ele tem alguma vontade, algum interesse, ele tem algum sonho de vocação, do que ele quer fazer para a sociedade, e ele quer devolver isso para a sociedade. Agora, ele pode pensar muito, como o estudante brasileiro tem muito isso, de que terminou o curso, ele já está formado, quer dizer, ele não precisa mais de formação adicional, né? E o que eu tentava passar, é que a universidade representou uma agenda inicial e que o processo da aprendizagem não para ali, ele continua e vai para o resto da vida, né? Hoje não tem mais colação de grau para conhecimento, né? Colação de grau é para escola, é para aluno, não para estudante. Aluno é uma coisa, é uma relação organizacional, né? Estudante é uma relação consigo mesmo, né? Você vai para a vida, né? Você está estudando sempre, está tentando entender sempre, está buscando entendimento sempre, né? Então, o processo de formação deve ser levado adiante, de autoeducação, né? Deve ser levado adiante a partir daquele começo na universidade. A universidade representa apenas o início e uma agenda, né? Onde o professor, inclusive, coloca questões que talvez não tenha trabalhado na sala de aula. Dá uma agenda para os alunos no sentido de que eles levem para diante aquelas coisas que ouviram falar lá como coisas que não foram resolvidas lá. Então, que isso continue sendo agenda. É uma temática complexa, né? Eu sempre dizia para os meus alunos que eles não deviam de usar essa palavra assim na conversa do dia a dia com as pessoas, a não ser que estivesse num grupo que entendesse isso. Porque é um termo que pode ser usado simplesmente para fazer discriminação social, coisas desse tipo, né? Que você tem uma palavra aí que só você entende e os outros, né? Você disse que era antidemocrático. É antidemocrático, é antidemocrático. Que, aliás, eu digo isso também do pessoal do direito,
que o pessoal do direito usa uma linguagem que a maioria dos cidadãos não entende e não faz sentido para eles. Então é antidemocrático. Precisamos de muita democratização nesse processo, né? Então, nessa sessão, tentei apresentar o conceito de accountability em termos da importância dele, por que ele apareceu, por que ele é tão importante na nossa época. Tentei definir um pouco esse conceito e também levantei algumas coisas que nos deixam perplexos perante a própria palavra. Então era isso. Muito obrigado pela atenção.